para quem me conhece, quem não me conhece, uma rápida apresentação. José Raimundo, sou médico coordenador da UTI do Hospital São Domingos, em São Luís do Maranhão. Bom, o Hot Topics de hoje trata da experiência do Hospital São Domingos com o tratamento de pacientes com formas graves de Covid-19 que foram internados na UTI do hospital em um período de 4 meses. Foram tratados 202 pacientes e nós vamos analisar o curso clínico e desfechos desses pacientes. Embora o Brasil seja o segundo país do mundo em número de casos e de mortes por Covid-19, nós temos informações muito limitadas sobre características clínicas e desfechos de pacientes que recebem tratamento em unidades de terapia intensiva brasileiras. O Hospital São Domingos dispõe de 366 leitos de internação, sendo 65 leitos de UTI distribuídos em 6 unidades. No período de 27 de março a 31 de julho de 2020, 866 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 foram admitidos ao hospital. Deste total, 202 foram tratados nos 35 leitos de UTI designados exclusivamente para tratar pacientes com formas graves de Covid-19. Nos meses de abril e maio, o hospital ativou 2 unidades de cuidados semi-intensivos com 21 e 16 leitos para dar apoio à UTI. Essas unidades se destinavam basicamente a pacientes com demandas de UTI, mas que não necessitavam de suporte ventilatório de alto nível. Bom, então o objetivo dessa nossa apresentação é analisar o curso clínico, diagnóstico, tratamento e desfecho de 202 pacientes graves com Covid-19 que foram tratados na UTI do Hospital São Domingos, então, no período que eu já referi, de 27 de março a 31 de julho de 2020. Alguns dados demográficos, como já falei, o total de internações no período, 202 internações, a mediana da idade foi de 64 anos e o número de pacientes por faixas etárias, nós tivemos até 20 anos um único paciente com Covid-19 internado no período. De 21 a 40 anos, 22 pacientes, 10, quase 11%, 41 a 60 anos, 63 pacientes, e a maior população de pacientes, 61 a 80 anos, correspondendo a quase metade dos pacientes que passaram pela UTI no período. E acima de 80 anos, 24 pacientes, 12% dos casos. Como amplamente mostrado na literatura, nas casuísticas de Covid-19, predominância do sexo masculino, quase 65% dos pacientes, e a severidade elevada. O SAPS-3 mediano desses pacientes foi de 60. É um SAPS-3 bastante elevado. Em relação a comorbidades, 104 pacientes, ou seja, metade da nossa casuística, tinha hipertensão arterial sistêmica como comorbidade. E 40% diabetes mellitus, sendo que 45 pacientes, 22%, hipertensão e diabetes estiveram associados. Obesidade foi a terceira comorbidade mais frequente, com 15 pacientes, 7,4%. O PCR, o RT-PCR positivo, ocorreu em 175 pacientes, corresponde a 86,6% dos pacientes. Em 9 pacientes o exame foi negativo e em 12 casos o exame não foi realizado. Esses
casos que tiveram o exame inicial negativo, eles tinham um histórico epidemiológico, clínico, laboratorial e radiológico de Covid-19 e foram tratados como tal. E outros diagnósticos foram concomitantemente descartados. Em 12 casos, o exame não chegou a ser realizado e esses 12 casos estavam naquele início das internações na UTI, início de abril, onde, em alguns casos, a gente não conseguiu realmente realizar o exame, mas eles, como eu falei, com um histórico epidemiológico, clínico, radiológico, foram tratados como Covid, responderam ao tratamento e foram, então, incluídos nessa casuística. Bom, como é que esses pacientes chegaram ao hospital? O tempo de doença deles até a vinda ao hospital pela primeira vez, a medida foi de 7 dias, variou de 4 a 10 dias. Esses pacientes foram atendidos inicialmente em relação à oxigenoterapia, já que o problema desses pacientes é na base do problema respiratório. Em 54 pacientes, 25%, nós não tivemos informação. Em 2 pacientes, eles estavam e permaneceram na emergência em ar ambiente. 66 pacientes foram colocados em intranasal de O2, 52, 25% em máscara concentradora e 30 pacientes, 15% dos casos, foram entubados e colocados na ventilação mecânica logo na chegada ao PS. Com relação ao raio-x de tórax na chegada, em 56 casos nós não tivemos informação, ele foi normal, o raio-x em 22 pacientes, 11% dos casos, e foi anormal em 61% dos casos. A tomografia de tórax foi realizada em 98,5% dos pacientes. Nós tivemos 20 pacientes que não realizaram a tomografia ou não conseguimos informação sobre o resultado da tomografia. Em 122 casos, nós tínhamos, na chegada ao hospital, repetindo, pacientes com 25% de acometimento pulmonar até 50%. Entre 25% e 50%, 60% dos pacientes. E acometimento pulmonar acima de 50%, em 51 casos, que corresponde a 25%. O delta de tempo entre a chegada ao hospital e a chegada à UTI foi de 2 dias, com intervalo de 1 a 6 dias. E como estavam esses pacientes quando chegaram à UTI? Catéter de O2, 21 pacientes, 10%. Máscara concentradora, 26%. 112 pacientes, corresponde a mais da metade da casuística, chegaram intubados ou foram intubados imediatamente na chegada à UTI. E em 16 casos, 8%, nós não tivemos informações. O laboratório, como se apresentava o laboratório nos exames iniciais da UTI. Leucograma mediana de 10.600, dedímero substancialmente elevado, mediana de 2.015, aqui ao lado nós temos o valor de referência. A ferritina igualmente muito elevada, 1.696. DLH elevado também. E chama a atenção dos pacientes a mediana da troca gasosa abaixo de 200 na chegada. Ou seja, pacientes com insuficiência respiratória aguda grave, caracterizando o paciente como SARA grave, abaixo de 200. E o fibrinogênio na chegada também bastante elevado, e esse fibrinogênio a gente vai ver, ele teve uma importância muito grande em decisão terapêutica que foi tomada ao longo do tratamento, da condução desses casos. Com relação a suporte respiratório, 46%, mais de 22% dos nossos pacientes foram tratados com suporte não invasivo. E 77%, 156 pacientes, precisaram de intubação e ventilação mecânica.
tempo de ventilação mecânica, mediana de 11 dias. Modo ventilatório, ventilação controlada a pressão ou a volume. Outros modos ou sem informação em 28 casos, isso incluía PCV, consistia também em APRV. Bom, como é que estava, como é que foi a dor desses pacientes? Pior valor nas primeiras 24 horas de internação, de 80% de oxigênio. Esses pacientes, na mediana, eles usavam nas primeiras horas depois da chegada na UTI e utilizaram uma PIP mediana de 12. 81 pacientes utilizaram bloqueio neuromuscular, corresponde a 40% da casuística. E eles usaram bloqueio neuromuscular durante 4 dias, na mediana. E a posição prona foi utilizada em 74 pacientes, corresponde a 36,5% dos casos. A posição prona durante a ventilação mecânica invasiva. Bom, com relação às intervenções farmacológicas, com base em boas evidências que nós buscamos, evidências consistentes, buscamos continuamente durante esse período que cuidamos desses pacientes, nós não precisamos usar tratamentos exóticos do tipo medicamento para escabiose, nós não usamos essas coisas. Nós procuramos nos assentar em cima de literatura consistente. Observem que também nós retiramos da nossa rotina a hidroxicloroquina. Observem que no mês de abril, 90% dos nossos pacientes utilizaram hidroxicloroquina. Na segunda quinzena de maio, foram publicados 3 estudos, um no Lancet, um no New England e outro no JAMA, e esses 3 estudos mostraram que hidroxicloroquina ou não tinha nenhum efeito positivo na COVID, ou, conforme dizia um dos estudos, poderia, inclusive, provocar alterações cardíacas, levando até a parada cardíaca e tudo mais. Em função disso, vocês vejam que em junho nós já reduzimos substancialmente o uso de hidroxicloroquina, e em julho nós tivemos um único paciente que usou hidroxicloroquina. Diga-se passagem, a droga foi retirada do nosso protocolo de tratamento, mas foram deixados livres os médicos para, se achassem que devessem prescrever a hidroxicloroquina, que prescrevessem. Apenas ele não pertencia mais ao nosso protocolo de tratamento. Com relação ao corticosteroide, esses 4 meses, o uso de corticosteroide foi muito elevado. Vocês vejam que dos 212 pacientes, 165, 84% dos nossos pacientes usaram corticosteroide em algum momento da internação, principalmente a metilprednisolona, que foi usada na mediana nessa dose, que era a dose justamente que a gente recomendava. Essa dose era a dose inicial, nós consideramos a dose inicial somente. É lógico que houve uma regressão de dose nas 4 semanas. Na mediana, esses pacientes usaram 6 dias de corticoide e a heparina. A heparina também é interessante. Nós sempre utilizamos heparina profilática em muitos pacientes, uma grande quantidade de pacientes. E a heparina terapêutica, nós começamos muito timidamente, usando em 11% dos pacientes em abril, 14% em maio, até que vieram evidências consistentes, principalmente de um estudo francês, que mostrava que a utilização de heparina terapêutica não deveria ficar a reboque da identificação por imagem da presença de trombose. Então, angiotomografia mostrando TEP, ou angiotomografia mostrando trombose mesentérica, ou, enfim, AVC e tudo mais. Então, o que se recomendava, e isso tinha um respaldo de uma sociedade da Sociedade Francesa de Hematologia, respaldava
o uso de heparina terapêutica baseado no fato que esses pacientes têm um estado protrombótico permanente e que os testes convencionais de coagulação têm pouca utilidade para diagnóstico. E o que se propunha é que baseasse a utilização de heparina terapêutica em hipoxemia severa, abaixo de 200 de troca, fibrinogênio acima de 600, dedímero acima de 2.500. Foi o que nós fizemos, e em junho vocês veem que 56% dos nossos pacientes utilizaram heparina em dose terapêutica. Em julho, um pouco menos. Bom, então, em relação à heparina. Em relação ao tocilizumab, nós temos hoje, no momento, 9, já um 10º paciente com tocilizumab. Parte desses pacientes utilizaram dentro de um protocolo de comparação do tocilizumab corticoide. Nós não temos, no momento, dados para apresentar a respeito da utilização do tocilizumab, porque a casuística ainda é pequena, mas eu digo para vocês que nós estamos otimistas em relação ao tocilizumab nesses pacientes. É o que nós podemos falar no momento a respeito disso. Com relação ao desfecho, o nosso de permanência na UTI foi de 10 dias. A nossa mortalidade global dos 4 meses de 44,6%. Quem foram os pacientes que faleceram? Até 20 anos, o único paciente que nós tivemos, ele teve alta da UTI. Entre 21 e 40 anos, nós tivemos 3 óbitos, 13% de mortalidade, 41 a 60, 26,9%. E aqui, de 61 a 80, então, a mortalidade saltou para 54,3%, e como é de se esperar, acima de 80 anos, uma mortalidade muito elevada. Mas como foi que a mortalidade se comportou ao longo dos meses? Abril, 41,8%, maio, nós tivemos um pico de mortalidade de 53%, o pico da pandemia, um rush de pacientes muito, muito graves, e, na verdade, esses pacientes só chegavam para a UTI na unidade semi-intensiva, eles já estivessem até usando ventilação mecânica, mas precisando de recursos extraordinários da ventilação mecânica. Então, em maio, realmente, a mortalidade foi elevada, e em junho foi de 41,8%, igual a de abril. Em julho, a mortalidade caiu para 23%. E caiu, primeiro, porque eu entendo, e nós, do grupo que trata desses pacientes na UTI, entendemos que nós aprendemos muito ao longo desse período com esses pacientes, mas também porque em julho, com a ativação das outras unidades da semi-intensiva, nós passamos a receber não paciente em ar ambiente ou com catéter de oxigênio, mas paciente que precisasse de algum recurso, além do recurso simples da oxigenoterapia por catéter. Nós internamos esses pacientes em UTI, com certeza, em parte, a redução substancial da mortalidade foi porque nós estávamos já tratando de uma população de uma gravidade um pouco menos extrema, vamos dizer assim, que foi o caso lá do mês de maio. Em relação a suporte ventilatório e mortalidade, nós sabemos, e a literatura é farta em mostrar, que esses pacientes, quando vão para a ventilação mecânica, eles têm uma mortalidade elevada. Nós comparamos os 156 pacientes submetidos à ventilação invasiva. Tivemos 88 óbitos, deu 56,4% de mortalidade, comparado a apenas 2 óbitos, 46 de ventilação não invasiva, que corresponde a 4,3% de mortalidade. O P foi altamente significativo. Bom, com relação à ventilação não invasiva, nós podemos utilizar os benefícios da ventilação não invasiva com a técnica associada
aos melhores resultados nessa pandemia, que é o alto fluxo nasal de oxigênio. E utilizamos muito, e utilizamos bem, porque nós já tínhamos experiência prévia com a utilização de alto fluxo nasal de O2, haja visto que em 2015 nós publicamos a primeira casuística brasileira de alto fluxo nasal de O2. Esse estudo foi publicado no Critical Care Experimental em 2015. Foi 2015. Então, é um procedimento com o qual nós já tínhamos bastante experiência, já tínhamos muita intimidade para lidar com ele, e ele, sem dúvida nenhuma, ele foi determinante, principalmente a partir do mês de junho e o mês de julho também. Ele teve uma importância muito grande em poupar a utilização de tubo, ventilação mecânica em muitos pacientes. Falando de complicações, os dados iniciais da literatura da pandemia, eles sugeriam que os pacientes com Covid-19 faziam pouca insuficiência renal aguda. Isso logo se mostrou não ser verdade, e os estudos que vieram em seguida começaram a mostrar que, na verdade, a injúria renal aguda, que nesses pacientes é multifatorial, ela incide em grande número de casos. E nós utilizamos um score de risco de injúria renal aguda, que é o que digo que é amplamente utilizada, para, vamos dizer assim, identificando precocemente o paciente com risco de insuficiência renal aguda, nos antecipar em intervenções e tentar evitar que esse paciente vá para a diálise. Mas, como nós dissemos, na Covid-19, a injúria renal aguda grave, ela é multifatorial, ela envolve, inclusive, dano da célula tubular renal pelo vírus, além dos efeitos da hiperinflamação e além de um mecanismo de morte celular programada que envolve o íon férrico. Daí a ferritina, que se eleva nesses pacientes, ter um valor muito grande em termos de sinalizar para o risco de insuficiência renal aguda. Bom, e nós sabemos que pacientes graves, pacientes de terapia intensiva, de uma forma geral, quando necessitam de tratamento dialítico, eles têm uma mortalidade elevada, e a nossa não foi diferente. 68,4% de mortalidade contra 30% de mortalidade naqueles pacientes que não chegaram ao tratamento dialítico. Esse P também foi muito significativo. E o outro dado em relação a complicações, que esses pacientes apresentam uma gama enorme de complicações, principalmente complicações trombóticas. Eles fazem infarto intermesentérico, eles fazem AVC, eles fazem infarto do miocárdio, e eles fazem muita embolia pulmonar. Mas eu me ative a duas complicações que foram particularmente determinantes de prognóstico nesses pacientes, que foi as complicações, a complicação infecciosa bacteriano-fúngica, ocorria em 40% dos nossos pacientes. A mortalidade nos pacientes que complicaram com infecção bacteriano-fúngica foi de 55,5%, enquanto que a mortalidade nos que não complicaram com infecção bacteriano-fúngica foi de 35,5%, e isso também teve impacto do ponto de vista de significância estatística. E mais, dos 81 pacientes que complicaram com infecção secundária bacteriano-fúngica, em 41 deles, metade dos pacientes, o médico assistente entendeu, em comentário que pôde fazer em relatório dos casos que nós temos, entendeu que essa complicação foi determinante do desfecho óbito. Em conclusão, esta, que seja do nosso conhecimento, é a maior série de casos a analisar características clínicas, diagnóstico laboratorial e de imagem, tratamento e desfecho de pacientes graves com Covid-19 no Brasil. O início do
trabalho na UTI foi caracterizado por nos defrontar com uma doença nova, sobre a qual pouco sabíamos, além de como diagnosticar. Estabelecemos, então, uma estratégia de trabalho que incluía reuniões diárias para discutir os casos e estabelecer, por consenso dos médicos que participavam do round, qual a melhor estratégia para cada paciente. Também utilizamos estas reuniões para apresentar e discutir as novas informações provenientes de estudos publicados principalmente no New England, no Lancet e no JAMA. Se mostraram, assim, as publicações de linha de frente no enfrentamento dessa pandemia. Contribuição extraordinária para o conhecimento da doença. Além das maratonas de discussão promovidas pela Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, onde nós tivemos a oportunidade de simpósios extraordinários, com a participação principalmente dos grupos europeus que estavam na Itália, na França, na Alemanha, na linha de frente de enfrentamento da Covid. A nossa característica também nos permitiu analisar criticamente a utilização de corticosteroides. Tem sido recomendado na literatura, embora até recentemente só tivéssemos um único estudo com resultado positivo, e era um estudo retrospectivo, feito na China com metilprednisolona. Um segundo estudo acaba de ser publicado, na verdade, é um relato preliminar, conforme anunciado no próprio título do estudo, que mostrou que dexametasona reduziu a mortalidade nos pacientes com síndrome hiperinflamatória da Covid-19. Bom, o que nós fizemos? Nós separamos para análise somente os pacientes que foram submetidos à ventilação mecânica prolongada, ou seja, separamos a população mais grave de pacientes com Covid-19 e observamos que a mortalidade nos pacientes que usaram corticosteroide, principalmente metilprednisolona, foi de 57%. E nos pacientes que não utilizaram corticoide, a mortalidade foi de 46%. O P foi não significativo, 0,60. Quanto ao tocilizumab, a droga está sendo utilizada, como nós já dissemos anteriormente, dentro de um protocolo de estudo prospectivo, randomizado, e os resultados são muito preliminares, mas eles nos deixam otimistas. Encerramos aqui, obrigado.